Pronto, pessoal. Dando continuidade aí, nós vamos ver outro transtorno, que é a depressão, né? Que é um dos nossos conteúdos aí, né? Da AV2, certo? E daí, como a gente já tinha visto, né? A depressão, ela tem algumas classificações, né? Entre leve, grave e gravíssima. Nós vimos isso aí quando a gente trabalhou a questão dos psicofármacos, né, da psicofarmacologia, onde nós vimos que o leve, o paciente, ele tem um controle sobre a sua vida, né, ele tem um controle sobre a doença, e ele consegue muito bem se relacionar com as outras pessoas, consegue muito bem realizar a sua atividade profissional. Nós temos o moderado, onde o paciente ele tem o controle sobre a doença, só que ele apresenta crises e durante essas crises ele não consegue realizar suas atividades profissionais. E nós temos aí a grave, gravíssima, onde a doença é quem toma de conta do paciente, tá? E esse paciente, ele não vai conseguir ter a sua vida normal, assim como ele também não vai conseguir ter a sua vida profissional, né? E vai realmente vivenciar a própria doença. Tá? Então, depressão é um transtorno do humor, caracterizado por angústia, desânimo, rebaixamento do humor, humor triste e pela perda de interesse, prazer e energia diante da vida, tá? Aqui, pessoal, nós temos a questão de que, por ser um transtorno do humor, o paciente ele vai estar sempre oscilando a questão de das labilidades afetivas. Então, ora ele pode estar bem, ora ele pode estar com raiva, ora ele pode estar amando você, ora ele pode estar odiando você, tá? Na realidade, Rian, o paciente ele pode ter o diagnóstico e ele pode ter suas comorbidades, tá certo? A questão da ansiedade e da depressão, na realidade, o paciente ele pode ter depressão com características da ansiedade, tá? Porque na depressão, o paciente ele também pode ter umas respostas fisiológicas, umas respostas físicas, como na ansiedade, tá? Principalmente quando ele apresenta a labilidade do humor, quando ele apresenta essa alteração do humor, tá certo? Mas o paciente ser diagnosticado com os dois não vai acontecer, tá? Vai haver uma predominância de um dos dois, certo? E o outro, que não for predominante, o paciente pode apresentar características, tá? Você vai ver mais, você vai presenciar mais a questão, né, de ansiedades, de alguns tipos de transtornos de ansiedade, que pode levar à comorbidade depressão, devido à questão do isolamento, tá? Como, por exemplo, esse exemplo que Lavínia falou aí, né? Que já viu uma colega que foi diagnosticada com ansiedade grave e depressão leve. Na questão, a ansiedade tem o predomínio, tá? A depressão, ela entra como comorbidade. E o paciente, ele vai apresentar características mais leves dessa comorbidade, certo? Mas ser diagnosticado, né, com as duas, com intensidade dos sintomas, isso não vai acontecer, tá? Por exemplo, né, que eu estava falando quando Lavínia colocou aí, eu já aproveitei o exemplo dela. A questão das agorafobias, tá? Que a gente, acho que viu ontem, né? A agorafobia, o paciente tem medo da multidão.
E daí vem a questão do isolamento, né? Vem a questão dos medos, que até, não sei se eu falei para vocês, mas até se na casa da pessoa, né, que apresenta agorafobia, tiver assim mais pessoas do que o normal, ela já se sente ameaçada. Então, devido a esse isolamento e ela poder apresentar pensamentos negativos, ela já está desenvolvendo como comorbidade aí a depressão. Mas veja que o diagnóstico dela com sintomas mais presentes foram a fobia, mas ela pode estar desenvolvendo aí a questão da depressão, tá certo? Então, na realidade, o diagnóstico fechado dos dois, de dois transtornos, ele é mais difícil acontecer. Só que a pessoa pode ter um diagnóstico fechado de um transtorno, tá? E apresentar comorbidade, que são características de outro transtorno, certo? Então, eu posso ter ansiedade e como comorbidade depressão, eu posso ter depressão e como comorbidade ansiedade, tá certo? Tranquilo, Rian, tranquilo, Lavínia aí. Tomava medicamento e tudo, justamente, Lavínia, né? Que tem que realmente tratar os dois, certo? Sim. Então, continuando aqui, né? O conceito de depressão, ele entra aí nos transtornos do humor, tá? Ele entra aí nos F30, F32 especificamente, é a depressão, certo? E eu trouxe essa questão aqui da falta de informação, porque creio eu que vocês vão concordar comigo que isso acontece muito, certo? Essa falta de informação. O desânimo, o isolamento e o desinteresse por questões importantes como família, emprego e saúde, sem uma explicação clara e objetiva, faz com que a pessoa com depressão seja vista como preguiçosa, acomodada, como alguém cheia de frescura ou que não tem o que fazer, né? Aqui, pessoal, eu trouxe essa falta de informação para vocês, né, para que a gente trabalhe dois pontos. Nós temos pessoas que têm depressão, que apresentam sintomas intensos exatamente, Flavinha, que têm sintomas intensos de depressão, só que elas são interpretadas pela própria família, por amigos, por pessoas de sua convivência, como aquela pessoa que tem preguiça, né, de fazer as coisas, por isso que ela não faz nada dentro de casa, que é por falta de Deus, né, como Lavínia falou aí, que são acomodadas, que ficam inventando sua própria doença, tá? Mas, pessoal, mesmo quando diagnosticadas com depressão, essas pessoas acabam sofrendo esse julgamento de outras que convivem com ela, tá? E a depressão, ela traz essa falta de energia, ela traz essa falta de prazer pela vida, que faz com que a pessoa realmente não se interesse em fazer nada, a não ser ficar lá deixando a doença, né, se intensificar cada vez mais, certo? Assim como também nós temos outro extremo, né? A pessoa que apresenta tristeza, que não é uma tristeza patológica, mas na frente nós vamos, acho que é o próximo slide, nós vamos ver essa questão da tristeza e da depressão, né? Então, aquela pessoa que está apresentando tristeza, está apresentando choro, porque talvez tenha perdido, né, alguém, ou que esteja passando por uma crise existencial, tá? Então, veja, ela não tem uma tristeza patológica, ela não é triste sempre, mas ela tem momentos de tristeza, ela está passando por choro, né? Se for uma mulher que a TPM dela, né, perdure por alguns dias. Às vezes as pessoas, ao verem a pessoa desse jeito, dizem assim: a fulana está com depressão, tá? Então, ao mesmo tempo que a pessoa tem depressão e quem vive ao seu redor não quer reconhecer, nós temos aquela pessoa que não tem depressão, mas que as pessoas que convivem com ela já fica autodiagnosticando, né? Já fica diagnosticando essa pessoa que ela tem depressão, certo?
porque ela está passando por esse momento triste, tá? Isso não quer dizer que quando ela superar esses problemas, essa ausência da pessoa, ela não viva normalmente, tá certo? Então, acho que vocês já presenciaram aí essas duas, né, essas duas, nesses dois extremos, tá? E devido a isso, eu trouxe, né? Ah, é no próximo, né? Deixa eu ir para ele logo. Eu trouxe esse slide para vocês, né? Que tristeza. E isso, Lavínia, aí pode ser uma tristeza patológica, né? A pessoa está desenvolvendo a tristeza patológica, tá? Mas quando a pessoa fica nessa tristeza por algum problema, né, por alguma causa, ou, aliás, e a gente observa que essa tristeza passou, tá? Então, isso aí não vai ser depressão, tá certo? Que foi o que eu trouxe para vocês aqui, esses conceitos, né? Tristeza é uma reação emocional normal às inúmeras situações frustrantes que a vida nos coloca. Esse período não costuma exceder 6 a 8 semanas e quase sempre a pessoa tem consciência dos motivos que causaram seu sofrimento, tá? Agora, quando a pessoa chega, né? Ah, eu não tenho um motivo, mas eu tô chorando, tá? Eu me sinto triste, eu me sinto desmotivada, eu me sinto sem energia. Aí a gente pergunta, a gente questiona, mas existe um motivo? Aconteceu alguma coisa e a pessoa não consegue relacionar a tristeza a uma causa? Aí entra como tristeza patológica, que é característica aí, né, da depressão, certo? E depressão apresenta maior intensidade, revelando angústia, autodesvalorização e desmotivação, que pode se proteger, que pode se, aí é propagável, por meses ou anos, comprometendo a vida pessoal, social, profissional e familiar do deprimido. Carrega conteúdos inconscientes e processos psicológicos. Essa situação requer aí apoio profissional, porque a pessoa está desenvolvendo uma depressão, tá? E daí, né, voltando aí aos dados da depressão, irá atingir de 15 a 20% da população mundial e em 2020 ocupa o segundo lugar entre as causas de ônus gerados por doenças degenerativas e mortes prematuras, segundo a OMS, tá? E, pessoal, há artigos, né, com relação a que falam sobre depressão, que eles dizem que dentro dos benefícios, né, que são recebidos pelas pessoas com diagnosticadas com transtorno mental, a depressão está entre a primeira delas, disputando aí com o toque, tá? Com relação aos benefícios, né, de pessoas com transtornos mentais, certo? As pessoas deixam, né, não conseguem trabalhar devido aos transtornos e daí elas recorrem, né, às aposentadorias, aos benefícios, certo? E acabam, né, recebendo benefício aí por serem diagnosticadas com transtornos mentais e as pessoas que têm transtornos mentais que mais recebem aí os benefícios são as pessoas com depressão e TOC, tá? E daí, como nós falamos lá na psicofarmacologia, nós temos aí as causas da depressão, a questão da diminuição dos neurotransmissores, né? Nós até vimos lá as duas gravuras, as duas imagens dos neurotransmissores com muito fluxo, né? Passando de um neurônio para outro, e a imagem dos neurotransmissores com fluxo diminuído, com a produção diminuída e, consequentemente, a passagem para o outro neurônio também diminuída aí. Aí, com relação a esses neurotransmissores, né, eu trouxe para vocês especificamente o que cada um pode estar fazendo na mente
da pessoa com depressão. Então, nós temos aí a serotonina, tá? Que é um fator causador da depressão, que é um neurotransmissor, tá? A serotonina, ela trabalha diretamente com o humor, com o comportamento, tá? E quando a serotonina, ela apresenta com fluxo baixo, a pessoa vai apresentar uma labilidade do humor bem característica, bem intensa, tá? E o comportamento, devido a essa labilidade do humor, agressivo, tá? Então, a serotonina, ela interfere no humor, na ansiedade e no comportamento agressivo. Desordens de humor aparecem com a diminuição da liberação de serotonina no sistema nervoso central, tá? Então, veja que essas desordens do humor é o que a gente chama de labilidade do humor, tá? Ora a pessoa está alegre, ora a pessoa está triste, ora ela está amando, ora ela está com ódio, tá? O apetite, ele pode ser reduzido por drogas que elevam a serotonina no encéfalo, e o comportamento agressivo e suicídio é, permanecem quando há uma redução da serotonina no cérebro, certo? Então, devido, né, a essa questão também da labilidade do humor, o paciente ele vai começar a apresentar aí esses sentimentos negativos, pensamentos negativos podem levar o paciente aí a tentativas de suicídio. O outro neurotransmissor que também é causa aí da depressão, nós temos a noradrenalina. A noradrenalina, ela também vai interferir no humor, tá? Então, por isso, pessoal, a tristeza patológica que é tão característica no paciente com depressão. Por isso que essa tristeza é inconsciente, porque não tem um motivo, tá? Por isso que o paciente perde a energia, tá? A energia e o prazer de viver devido à diminuição aí, principalmente da serotonina e da noradrenalina. Os fatores psicológicos e sociais, fatores genéticos. Então, veja que além dos neurotransmissores, da diminuição do fluxo dos neurotransmissores, nós temos também a questão dos determinantes, né, dos fatores influenciadores, que nós já vimos, né? A questão genética ou hereditária, nós sabemos a questão da predisposição, né, da probabilidade maior de desenvolver, né, do que as pessoas que não têm parentes de primeiro grau com transtornos de ansiedade ou transtornos depressivos, tá? Nós temos a questão do ambiente, tá? O ambiente ele vai influenciar nessa questão também da predisposição maior a desenvolver a depressão e o processo psicológico, né? A formação, a maturação psicológica que pode estar aí influenciando a pessoa a desenvolver a depressão, quando muitas vezes ela somatiza vários problemas, tá? E acaba não conseguindo se dissociar desses problemas, tá? Então, ela somatiza por demais, ok? Com relação às mulheres, pessoal, nós mulheres somos mais susceptíveis à questão da depressão porque nós apresentamos labilidade do humor com mais frequência, né? Devido à questão hormonal, então nós apresentamos essa labilidade do humor, emoções entristecidas, né? A questão do choro, né? Nós somos mais sensíveis a isso devido à questão hormonal, né? Durante o período gestacional, essa mulher ela vai ter esses hormônios bem mais alterados, né? Então esses sentimentos aí, eles podem estar bem mais presentes, tá? Então cuidado, né? Mais uma vez lembrando que nós devemos ter lá no pré-natal para que essa mulher não tenha uma predisposição, né, a desenvolver aí os transtornos puerperais. Outro fator causador aí são as doenças crônicas e os traumas, tá? Existem pessoas que não apresentam suporte psicológico com relação ao enfrentamento das doenças crônicas,
certo? Então, doenças como hipertensão, diabetes, tem pessoas que, devido à mudança no estilo de vida, que vem como consequência, né, desses diagnósticos, fazem com que ela acabe se deprimindo, fazem com que ela acabe apresentando essas alterações de labilidade, tá? Então, o fato de não poder, né, ter a liberdade com relação ao estilo de vida que ela tinha antes, faz com que essa pessoa ela venha realmente se deprimir. Pacientes com doenças crônico-degenerativas, eles tendem a desenvolver a depressão como comorbidade devido realmente à questão dos neurotransmissores, né? É, a acetilcolina, que ela vai ser diminuída aí no paciente com Alzheimer, o que vai trazer os problemas de memória tão característicos do Alzheimer, tá? Fazem com que ele apresente possa apresentar como comorbidade a depressão, tá? E a dopamina, que é característico aí dos pacientes com Parkinson, eles podem apresentar essa depressão como comorbidade devido à questão do comprometimento funcional que eles irão apresentar, tá? Como, por exemplo, os tremores vão fazer com que ele se torne dependente até de alimentar-se, tá? Então, ele vai depender de alguém que leve a comida à sua boca. Ok? E os traumas, né? Os traumas também são fatores causais com relação ao desenvolvimento da depressão, tá? Como, por exemplo, né, acidentes, a perda de alguém quando a gente presencia, tá? Então, esses pensamentos podem fazer com que a pessoa venha a desenvolver aí a depressão. Outro fator causal, né, que nós temos aí é a questão do consumo exagerado de álcool e drogas, né? A abstinência, ela traz como comorbidade a depressão. Por isso que lá no CAPS-AD, quando nós vimos a questão do CAPS-AD, né, nós temos a equipe multiprofissional para trabalhar tanto essa questão fisiológica, que a abstinência do álcool e da droga trazem, como a questão psicológica, tá? Porque a ausência dessas substâncias no organismo faz com que o psicológico, né, se apresente, certo? E daí a intensidade com relação a determinados pensamentos, a questão da agressividade que é tão presente no usuário de álcool e ou droga, quando na fase de abstinência, tá? Então, a questão da labilidade do humor, né? Fazem com que esse período de abstinência se torne bem mais intenso e a pessoa possa vir a desenvolver aí a depressão. Rian, isso entra aí, né, na questão que eu falei lá no início, na falta de informações, tá? É aquilo que eu falei. Às vezes, as outras pessoas que convivem, né, com uma pessoa que está triste, né, que está chorosa, que está com algum problema, né, fica dizendo que fulana está com início de depressão. Pode ser que seja, tá? O início de uma depressão, mas pode ser que o fato da pessoa apresentar uma tristeza, da pessoa apresentar choro, da pessoa querer se isolar, mas todos esses fatores com uma causa relacionada, isso pode ser apenas uma tristeza, não uma depressão, tá certo? Não sei se eu me fiz entender aí, tá? Então, a pessoa com esses sintomas, tristeza, isolamento, muita falta de apetite, choro, quando existe uma causa, possa ser que essa pessoa não venha a desenvolver a depressão. A causa se acabe,
a causa seja, como é que se diz? Me ajudem aí. Seja solucionada, e daí a pessoa esteja passando por um processo de tristeza e não venha a desenvolver a depressão. Só que a pessoa com esses sintomas, sem uma causa aparente, sem uma causa, né, que ele consiga relatar, aí sim pode ser o início de uma depressão. Aí, se vai ser leve, se vai ser grave, se vai ser gravíssima, a gente vai ver, né, com os sintomas, com a intensidade dos sintomas dessa pessoa. Tá certo? E daí, pessoal, nós temos os sintomas, tá? Os sintomas eu separei em grupos, tá? Sintomas relativos e relacionados ao humor, emotividade, choro fácil e ou frequente, angústia, ansiedade, sentimento de tédio, apatia, que é indiferença, tanto faz como tanto fez eu fazer ou não fazer, tanto faz como tanto fez eu ir para essa festa ou não ir, tá? Anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer, irritabilidade aumentada e sentimento de falta de sentimento, tá? Ela não expressa o seu emocional, tá? Ela não consegue ter uma energia, ter um prazer em fazer determinadas coisas que ela fazia antes, tá? Sintomas cognitivos e também, Lavínia, também entra aí, tá certo? Não ter mais, né, o prazer realmente de fazer tudo que ela fazia antes, né? É como se o fato de viver fizesse com que ele não gostasse mais, né, de viver, tá? Isso aí, essa falta total é quando realmente a pessoa está na depressão gravíssima, né? A leve e a moderada, o paciente ele consegue, né, como a gente já falou no início, né, como a gente já tinha falado antes, ele consegue controlar a doença, então ele vai apresentar esses sintomas, só que menos intensos, tá? Ele pode ter crises, tá? É, sintomas cognitivos ideativos, baixo rendimento intelectual, déficit de atenção e concentração, isso aí vem ocasionado a falta de energia, falta de prazer, falta de fé, como a Lavínia falou aí, né, a falta de Deus, sentimentos de abandono e ou rejeição, isso aí pode, e sentimento de inferioridade, isso aí pode trazer agressividade, tá? Porque é o sentimento que ela está vivenciando, que ela está sentindo. Não é a questão de que ela esteja sendo abandonada ou rejeitada, tá? Às vezes as pessoas podem estar lá querendo, né, falando, vamos, se levante, reaja, tá? E o fato dela não sentir vontade e energia em fazer isso, a irrita, né, quando ela escuta as pessoas falando isso, tá? Falta de sentimento na vida, autoimagem negativa, ela não cuida da aparência, não cuida da higiene, pessimismo, desvalorização da vida, pensamentos de morte, sentimento de culpa e ideias suicidas, né? Essa questão da ideação suicida, ela vem com relação a esses sentimentos aí, essa desvalorização da vida, né? Sentimento de que, minha vida não serve mais para nada, eu deveria morrer, tá? Eu não sirvo mais para nada, minha vida não tem mais sentido. E vem a expressão corporal, cabeça baixa, peito embutido, que é aquele andar meio, né, com cifose, né, meio corcundo, coluna curvada, dificuldade em olhar as pessoas nos olhos, olhar desvitalizado, a pessoa fica até, né, devido à falta de energia, ela fica com a face inexpressiva. Despreocupação com a higiene pessoal, com a aparência e movimentos lentos e contidos, tá?
Veja, pessoal, que o paciente com depressão, ele vai apresentar, não, possa ser que ele não apresente todos os sintomas, mas possa ser que ele apresente a maioria deles, tá? Com relação à intensidade desses sintomas, é quem vai dizer se a depressão ela é leve, grave ou gravíssima, ok? E também com relação à história do paciente, certo? Ele apresenta esses sintomas, mas esses sintomas, o paciente consegue controlar com terapia, controlar com medicação, e isso ajuda que ele tenha a sua rotina, que ele desenvolva o seu trabalho, tá? Isso ajuda para que esses sintomas só apareçam de vez em quando, com muita intensidade, e daí sejam considerados crises, tá? Ou mesmo o paciente usando a medicação, fazendo terapia, ele não consegue mais ter um controle da doença, né? Ele realmente se entrega a esses sintomas. E daí nós temos o tratamento, né? O tratamento ele é medicamentoso, tá? Antidepressivos, pode acrescentar aí os ansiolíticos, pode acrescentar aí também os estabilizadores do humor, tá? Que vão cuidar dessa questão da labilidade do humor, psicoterapia e família. A família ela é bastante importante porque ela vai ser muitas vezes vítima da pessoa com depressão, tá? Então, ao mesmo tempo que ela vai estar ajudando a pessoa, tá? A minimizar os sintomas, ela vai ajudar a pessoa a não se isolar-se, a alimentar-se, a ter uma vida mais normal, certo? Ela vai estimulando o paciente com depressão a isso, né? A ter uma mudança com relação aos sintomas. Ela também vai ser vítima, porque ela vai ser vítima das agressividades do paciente, ela pode ser vítima da violência física desse paciente, tá? Se o paciente, como na depressão gravíssima, às vezes ele pode apresentar alucinações, então ele pode ser vítima das alucinações, certo? Então, mais uma vez, a gente abre o parênteses aí para a questão da família ela ser assistida, tá? Para a família ela ser introduzida no atendimento do CAPS, né, do atendimento psicológico, tá? No atendimento das oficinas e, se necessário, aí no atendimento do psiquiatra. Tranquilo?